E no nosso momento de fé de hoje, eu quero trazer uma palavra de inspiração e reflexão para você acerca de Jesus e o exemplo que Jesus deixou. Em João capítulo 13, nos versículos 4, 5 e 6, a Bíblia nos fala que Jesus estava na ceia com os seus discípulos e de uma hora para outra ele se levantou, pegou uma toalha, colocou-a na sua cintura, pegou uma bacia, encheu de água e começou a fazer uma coisa inusitada para eles ali na pessoa de Cristo. Jesus ele começou a lavar os pés dos discípulos um a um e enxugar com a toalha que ele tinha colocado na sua cintura. E o que isso significaria, mexeria muito com os discípulos que estavam ali e conosco posteriormente, né? Nós aqui hoje falando a esse respeito. A função de lavar os pés era uma coisa que era deixada para o servo mais simples, para o servo mais irrelevante da casa. E Jesus tomou essa função para si. Aquilo que qualquer o mais irrelevante, pudesse fazer, Jesus disse: eu vou fazer, porque eu reconheço que isso é importante e que vai trazer uma lição para vocês. E Jesus então dá um susto naqueles seus discípulos por aquela atitude de extrema humildade, por aquela atitude tão ali que da humildade pularia por uma atitude simbólica tão profunda. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, já deu ali várias lições. A primeira delas foi que ele, como rei, como senhor, como mentor, como salvador, faria tudo o que fosse necessário para servir. Então ele mesmo começa a servir com a função mais humilde de todas, demonstrando aos seus discípulos que o serviço tem que ser pleno. Não só os serviços bons, os serviços que trazem status, aparência, relevância na sociedade, mas todo e qualquer serviço, você precisa colocar em prática para você demonstrar essa humildade. E uma segunda lição muito poderosa, muito profunda, é o símbolo de lavar. Exatamente, porque os pés dos discípulos, de todos os que estavam ali naquela casa e naquela época, era algo que sujava frequentemente por conta da poeira do deserto, por conta da falta de asfalto, por conta daquele tempo árido ali do Oriente Médio. E era um costume, quando as pessoas chegavam nas casas, elas tinham seus pés lavados, elas tinham os pés aliviados daquela poeira para depois comer, conversar. E o símbolo de lavar, de deixar limpo, de deixar purificado, de trazer um alívio com a limpeza, Jesus já queria demonstrar ali também que a função do servo de Deus, do cristão, é também essa, de servir trazendo uma palavra que limpa, uma palavra que traz alívio, que tira a sujeira, que tira o pecado. E Jesus estava ensinando aos discípulos ali a importância de ser essa pessoa na vida dos outros, aquela pessoa que impacta, que traz alguma relevância de fato para aquele que se chega a Cristo. E Jesus é essa pessoa, é essa figura que nos inspira, nos motiva, nos faz refletir, e não só com palavras, mas com atitudes. Jesus, ele fez tudo isso primeiro para que nós, seus imitadores, fizéssemos depois. E é por isso que essa palavra que hoje serve para inspirar você pela atitude do seu mestre, do meu mestre Jesus. Ele nos ensinou que nós devemos ser humildes, devemos ser servos e levar esse serviço independente do tamanho de relevância que ele possa ter. E nos ensinou também que nós, como servos, como cristãos, temos que estar sempre preparados para trazer uma palavra de renovo, de purificação,
de limpeza e de alívio para todos quantos chegam até nós. Que você hoje, nesse início de semana, seja inspirado, seja motivado a ser igual a Jesus. Que Deus te abençoe ricamente.